E a seleção brasileira feminina conhece a sua segunda derrota seguida nessa data FIFA, primeira data FIFA de 2026. Desses 3 jogos, saldo negativo aí, a seleção perdeu 2 jogos e ganhou apenas 1 contra a Costa Rica. O time até que tentou, bolas na trave e tudo, mas o time do México é um time muito aguerrido e conseguiu a vitória, e olha que ainda perdeu um pênalti. Nós vamos trazer para vocês o histórico dessa partida e também a nossa análise e opinião de México 1, Brasil 0. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do nosso futebol feminino, e o destaque é esse jogo que aconteceu lá no México, entre México 1, Brasil 0. Brasil não sei não, hein? Mas antes de trazer para vocês as informações, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo, galera? Por isso eu já conto com o seu like aí no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, curte futebol feminino, achou o nosso canal, então fica à vontade e assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, vale a pena você deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Conto com vocês. Pois bem, galera, e claro, né, se inscrever também no nosso canal, isso é muito importante. Pois bem, galera, o Brasil perdeu para o México por 1-0 na noite desse sábado, em amistoso disputado para 24.800 espectadores no estádio Ciudad de los Deportes, na cidade do México. A seleção empilhou chances, acertou 3 vezes a trave, mas cedeu espaço para as adversárias e levou um gol de bola parada. A zagueira Greta Espinosa marcou de cabeça aos 30 minutos do segundo tempo e definiu a partida. A goleira Lelê ainda defendeu um pênalti do México no início do jogo, logo no comecinho. Pois bem, como é que os dois times foram para este grande duelo? Vamos começar com o Brasil, que no caso aqui foram as visitantes. O técnico Arthur Elisa escalou seu time com a Lelê, Thaís Ferreira, Tassiane, Yasmin e a Marisa, Duda Sampaio, Bia Zenerato e Tainá. Duda Sampaio jogando em volante, né? Eu acho que não é bem a função da Duda Sampaio. Eu liberaria mais ela, colocaria como uma meia ofensiva. Pois bem, Tainá, né, que eu falei, Aline Gomes, Carole e a Jennifer. Um bom time, se você for analisar. O Arthur Elias entrou aí com um bom time, com exceção que a Duda não pode jogar, na minha opinião, de volante. A Duda tem que ser uma meia ofensiva, né? Pelas características de futebol dela. Pois bem, então tá aí a escalação do Brasil para enfrentar o México, que foi com a Barreiras, a Gutierrez, Arreias e Bernal. Cambeiros, a escala de Cambeiros, né? A Souto e a Farmer. Delgado, Palácios, Ovale e Espinosa. Como joga essa Ovale, hein? Uma jogadora incrivelmente valente, gente. Eu que assisto o torneio, a Liga Mexicana, o time do México pode não ter jogadoras tecnicamente bem dotadas, mas é um time muito aguerrido. Jogadoras sabem a importância de se sair bem em cada partida. Então, parabéns ao México por essa vitória. E o primeiro tempo, como é que foi? Olha só, gente, o primeiro tempo, apesar do placar zerado, foi aberto com chances para os dois lados. O México teve um pênalti a favor logo aos 6 minutos, marcada após a revisão do VAR, mas Lelê defendeu a cobrança de Bernal. O Brasil acordou na sequência e teve as melhores oportunidades até o intervalo, empilhando lances de perigo com 2 bolas na traves e outras jogadas que por pouco não entraram. Tainá Maranhão era o principal nome da seleção, dando trabalho com sua velocidade e seus dribles. Foi
dela, uma das bolas na trave, a outra foi a de Jennifer. Pois bem, então esse foi o primeiro tempo de México 0, Brasil 0. E no segundo tempo, olha só, o Brasil voltou no intervalo com o mesmo volume ofensivo. Foram 3 lances de perigo até os 15 minutos. 2 deles com Tainá Maranhão, que chegou a carimbar a trave novamente, mas sem conseguir transformar as oportunidades em vantagem no placar. O Brasil foi castigado aos 30 minutos, quando Greta Espinosa subiu de cabeça na segunda trave e tocou para abrir o placar após cobrança de escanteio. O Brasil sentiu o gol e perdeu o ímpeto ofensivo no restante do jogo. A única chance de empatar foi com a Adriana após bate e rebate na área. Barreiras defendeu e garantiu o resultado positivo para o time mexicano. Então tá aí para vocês o histórico desse jogo de México 1, Brasil 0. E a agenda agora da seleção, olha só, o próximo compromisso da seleção é a primeira edição da FIFA Series do futebol feminino, competição amistosa prevista para abril em Cuiabá, com as participações de Brasil, Canadá, Coreia do Sul e a Zâmbia. Pois bem, gente, o Brasil, infelizmente, teve um saldo negativo aí nesses amistosos. Foi a segunda derrota seguida das comandadas de Arthur Elias da data FIFA. Antes o time tinha já perdido para a Venezuela, depois de ter 10 jogos sem perder da Venezuela. Aliás, nunca tinha perdido da Venezuela, perdeu por 2-1. Em 3 testes, a única vitória foi contra a frágil Costa Rica. O Brasil venceu por 5-2. O técnico usou os amistosos para testar opções e utilizou as 26 jogadoras convocadas. Pois bem, galera, então muita gente vai falar que foi apenas um teste e que o Brasil estava testando jogadoras para a Copa do Mundo. Então, se o Arthur Elias estava realmente nessa finalidade, então com certeza na vitória contra a Costa Rica, apesar da vitória, certo? E a derrota para a Venezuela depois de 10 jogos, o Brasil nunca tinha perdido para a Venezuela que inclusive empatou aí com o América do México mesmo, mas o América também estava sem 4 ou 5 titulares que justamente estava servindo a seleção do México. Empatou em 2-2 e jogou melhor até que o América. Pois bem, e agora essa derrota para o time mexicano, que apesar de não ter jogadoras tão técnicas igual a seleção brasileira, é um time muito aguerrido. Quem segue a Liga Mexicana sabe muito bem disso, que se não falta nas jogadoras do México são capacidade de correr atrás do resultado. Pois bem, e aí agora com certeza, né, foi negativo esse teste do Arthur Elias, porque claramente a gente vê que é uma seleção totalmente modificada. Esse jogo contra o México já foi uma seleção mais considerada, mais que eu considero titulares, né? Agora, alguns erros grosseiros durante a partida que a gente não pode negar, né, gente? Então, durante o jogo, o time perdendo por 1-0, né? Tudo bem, o resultado não é importante, pode não ser importante, certo? Mas se você queria a vitória, né, você tinha que colocar o que você tem de melhor no banco, já que é para testar, né? Só que aí, em vez dele colocar a Gabi Zanotti, que estava no banco, que é uma jogadora decisiva, ele me coloca a Ana Vitória. Então, quando você coloca a Ana Vitória e deixa a Gabi Zanotti no banco, você está pensando o seguinte, em não correr atrás do resultado. Então, beleza, se foi essa sina de não correr atrás do resultado, então tá aí, saldo negativo, então, a expectativa 0. Espero que agora ele não insiste, então, com este time que não foi bem, né, com essa convocação, que não foi bem nessa data FIFA. Então agora é abrir os olhos e ver, opa, peraí, eu cometi alguns erros aqui, vamos corrigir. Não tem essa de, mas tem que dar chance para jogadora se redimir. Não tem essa não, gente. Jogadora que quando veste a camisa da seleção, igual a Tainá Maranhão, que para mim vai ser um dos grandes nomes da Copa do Mundo. Tainá Maranhão vestiu essa camisa e não pesou. Então a jogadora que é para jogar na seleção, você sabe no primeiro minuto que ela entra em campo. Então a gente viu aí que algumas jogadoras
não tem como ser convocadas, né? Eu achei essa convocação muito equivocada do Arthur Elias, mas vamos testar, jogador, estamos testando. Então, beleza, então você está se testando, então teste aí negativo, né? Já que foram 3 jogos contra times considerados médio para fracos, né? O México pode ser o time mais forte que jogou aí e perdeu. A Venezuela, que nunca tinha perdido, né? Perdeu. E a Costa Rica, quem viu aquele resultado de 5-2 e achou, nossa, que a seleção, né? Quem sabe, quem conhece futebol, sabe que aquele resultado contra o time da Costa Rica não ia deixar a seleção com um olhar mais claro sobre o que a seleção pode jogar naquele jogo contra a Costa Rica, né? Pois bem, gente, e assim foi México 1, Brasil 0. Como eu já falei para você, o México é um time muito aguerrido, jogadoras que jogam sério, concentradas o tempo todo e, na minha opinião, mereceu sim a vitória. Perdeu um pênalti logo no começo do jogo, certo? Que a Lelê foi buscar, né? A Lelê buscou, não foi a jogadora que perdeu, a Lelê foi buscar o pênalti sim, certo? E o México deixou de terminar o primeiro tempo vencendo o Brasil por 1-0. Claro que poderia mudar o histórico da partida, mas aí no segundo tempo o Brasil veio com toda a força, Tainá Maranhão sendo a válvula de escape, mas não conseguiu reverter a gols, porque ou a trave parava o Brasil ou a zaga bem postada do México impedia da seleção abrisse o placar. E o México não quer nem saber, e uma zagueira muito concentrada, que é a Greta Espinosa, subiu de cabeça na cobrança de escanteio e fez o gol da vitória do México, vencendo por 1-0, vitória merecida, e parabéns ao México por essa vitória. Então tá aí para vocês a nossa análise e opinião sobre esse jogo de Brasil 0, México 1, México 1, Brasil 0, nesse terceiro amistoso dessa primeira data FIFA de 2026. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um maravilhoso domingo, depois uma maravilhosa e abençoada semana, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Frango. Fui.